Boa noite. Nós vamos iniciar então mais uma live daqui a pouco no Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida aqui de Nova Serrana. Boa noite, Igor. Tudo bem com você? Rosilene, boa noite. Tudo bem? Que bom que vocês já chegaram. Hoje nós vamos ter a presença do Emerson. Daqui a pouco a gente começa. Tô aguardando o Emerson, daqui a pouco a gente começa, tá? Ah, tá ok, Igor. O Emerson costuma usar, sabe? Mas foi até sugestão dele que eu passei a usar. As primeiras vezes que eu fiz, eu não usava não. Depois o Emerson falou que se eu usasse, dá menos eco, né? Tá, eu vou conferir com ele se ele vai estar de fone e se o meu som tá bom para vocês, Igor. Dá um ok aí se estiver legal. Som e a imagem. Ah, entendi. Ótimo. Tá bom, Igor. Obrigada pelas dicas. Eu acho que você poderia ser nosso consultor de live, né, Igor? Você sempre tá dando as dicas, explicando algumas coisas que dão errado de vez em quando, né? Então, eu agradeço muito a sua gentileza de explicar essas coisas. Obrigada, tá? Centro Espírita Unidos em Cristo. Ah, o Centro Espírita Unidos em Cristo de Perdigão. Boa noite, queridos todos. Manda um abraço para todo mundo. Tudo bem, Ana Luísa? E daqui a pouco a gente começa, aguardando o Emerson. Maurício, querido, boa noite. Dá um abraço na mamãe sua. Alba, boa noite. Mamãe, Dona Cleide, boa noite. Saudades da senhora. Vanusa, querida, receba o meu abraço. Emerson e Sônia, boa noite. Vou te chamar aí, Emerson. Agora aguardando o Emerson. Parece que deu alguma coisa errada aqui. Vamos tentar de novo. Chamando o Emerson de novo. Não deu certo de novo. Emerson, solicita para entrar, que aí eu te aceito. Vamos ver se dá certo, tá? Boa noite, Kelly. Boa noite, Rony. Ah, e abraços a todos, viu, gente? Estou transmitindo o recado. Todo mundo receba o carinho da Isabel.
nossa querida Isabel. Emerson, eu não sei o que está dando errado, não. Vamos tentar de novo. Aguardando o Emerson. Continuou não dando certo. Tenta de novo, Emerson, você pede para entrar. Se não der certo, eu vou tentar te adicionar de novo, tá? Emerson, não tá dando. Aparece o quadradinho como se você fosse entrar e aí cai e fala que você saiu. Eu vou te chamar aí. Eu tento te adicionar, Emerson, e põe que você saiu. Vou tentar de novo. A Vanusa falou que é culpa da Kelly. Ai. Ô Emerson, olha se você está no Wi-Fi ou nos dados móveis. Ah, vou visualizar a Kelly aqui. Ó, Agora deu certo, né, Emerson? eu Tudo bem, tô Kelly, chamando a Kelly. querida? Precisava da energia da Kelly, né? Forte, sim, para É, poder entrar. Energia feminina. agora deu certo. É, eu vou só ajeitar o telefone aqui. Eu não sei porque o meu não estava dando certo, não. É, tem Eu hora estava que tentando, dá, ela pedia, a hora que ia conectar, ele desconectava. Não sei por que, não. Pois é. Com isso, nosso tempo se foi, né? A música de hoje não vai ter jeito, né? É, não, não tem problema, não. E nós já. Emerson, então, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma alegria te ver, alegria de ter visto a Kelly também, né? Nossa. Abraço para todos que chegaram nesse meio tempo. Mas como nós já Uhum. estamos um pouquinho atrasados, eu vou te pedir para já chegar e fazer a oração de abertura enquanto eu abro o vinho de luz, tá? Tá joia. Combinado. Pai amado, obrigado pela oportunidade de termos sido criados, pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, essa oportunidade de sentir a matéria, de vivenciar dias aqui na Terra, lembrando também que somos seres espirituais e que o mundo é povoado por esses seres, onde nós agradecemos nossos amigos espirituais que zelam por nós, Jesus, Ismael, os nossos anjos protetores, que nós possamos sentir a presença de vocês em nossas vidas, nos instruindo ao bem. Abençoa a nossa noite, que nós possamos aprender um pouco e ter um pouco de esperança, de paz, nesses momentos que a gente pode trabalhar um pouco o espírito. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu abri numa página aqui, mas já saiu. Vou passar para o próximo. Em que perseveras? É o capítulo 39 do livro Vinha de Luz, tá? Se Uhum. você quiser procurar aí, Emerson. Vou pegar aqui no notebook. Também cheguei em casa agora, Neuza. Mesmo.
Sim. Não, mas ainda dá tempo ainda, né? Estamos Ah, agora vai dar tudo certo. 39. Em que perseveras? Eu vou ler o versículo enquanto você ajeita aí, tá? Uhum. Para que as pessoas já possam ir se inteirando. Quem quiser pesquisar no notebook ou no celular, o livro Vinha de Luz, o item 39, o título Em que perseveras? É uma pergunta, né? Emmanuel está perguntando para a gente, em que perseveras? E Bate o com versículo... Hã? bate com o evangelho que saiu em casa essa semana, o culto no domingo. É, Uhum. que saiu? É, isso está em Atos, esse versículo está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz Foi assim, Paulo de Tarso diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Bom, o título já aponta para um tema central que é perseverança, né? A gente perseverar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente deve fazer, que deve ser feito. Então, você quer comentar alguma coisa sobre o versículo, Emerson, antes da gente começar a leitura do Emmanuel? só o título em que perseveras é porque quando a gente analisa os nossos dias, a gente percebe uma, uma vivência mental. É, do que você tá, o que a gente está pensando e o que está nos preocupando ou aonde que a gente está direcionando o nosso pensamento em determinado momento. Quando eu falo em determinado momento é que a nossa vida são ciclos. Que uma hora a gente está preocupado com alguma situação que seja familiar, mas sempre que, por mais que nós estejamos encarnados na matéria, muitas vezes o físico que nos rodeia, ele até um pouco irrelevante com o direcionamento dos nossos pensamentos. Entendi. Nós temos um padrão de pensamento que é perseverante, né? E aí assim, e aí vem a pergunta, em que perseveras? Nesse sentido assim de É, aonde que você está direcionando? Qual que é o seu direcionando a foco? vida mental, né? Mas assim, é Porque só uma aqui, quando falam que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, quer dizer, um grupo de pessoas de uma igreja que teve contato com os apóstolos, né? Teve contato com sim, essa comunhão, com esse partir do pão e com essas orações, e a partir desse contato perseverou nisso. Mas na nossa casa mental, nós tendemos a ter algumas tendências que perseveram na nossa mente, no nosso sentimento, né? Às vezes o que persevera em nós são as mágoas, às vezes o que persevera em nós é a implicância, às vezes o que persevera em nós, às vezes a gente tem vontade de melhorar, mas a nossa vontade é um pouco débil, um pouco fraca. A gente não persevera e não melhora naquele aspecto, a gente tende a procrastinar as coisas, deixar para depois. Aí isso eu resolvo uhum, depois. E a gente acaba perseverando no mau hábito, né? Então, isso que você sim, lançou aí foi muito importante, porque eu não tinha pensado nisso. E a partir do momento que é, você mas, falou, já abriu um outro caminho, né? sim, mas vamos ver se o direcionamento que o Emmanuel quer direcionar aqui seria isso, né? Mas assim, a primeira percepção que eu tive com Ótimo. relação ao Então, título. tá. Então, vamos seguir aqui.
ler o primeiro parágrafo e se você quiser fazer algum comentário, a gente para nele. Ok. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Bom, já começou a mudar um pouquinho o foco, né? Sim, sim. Porque quando ele fala de atual, se ele escreveu isso no livro, é atual de qualquer época. Então, não é atual daquela época que o livro foi escrito, é atual de hoje. Né? Então, observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Será que quem dirige o mundo são os políticos mesmos? Será que quem dirige o mundo são os corruptos? Será que são os bilionários que têm todo o dinheiro e todo o poder do mundo que dirigem o mundo? Então, assim, às vezes a gente começa a colocar o foco nas coisas que estão acontecendo, uma visão geral assim de tanto conflito mental que está havendo, fica parecendo que a espiritualidade não está interferindo nos acontecimentos do planeta. E mais, a espiritualidade interfere em todos os níveis, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, porque quem deixa a espiritualidade de baixo nível atuar é a nossa permissão, é naquilo que a gente persevera. Sim, sim. Né? Porque o espírito inferior, o espírito negativo, o espírito das sombras, da treva, ele só tem a oportunidade de manifestar no mundo com a nossa permissão, e a gente dá a nossa permissão de acordo com aquilo que está na nossa casa mental e no nosso comportamento, que é o que você falou antes. Sim. E o que mais Não é? é triste é perceber que os nossos dirigentes hoje são os que a gente precisa para o momento. Isso é difícil para a gente compreender. Porque que a gente queria que já tivesse mais para frente. Mas é justamente É que difícil de compreender algumas coisas. porque esse capítulo aqui, ele traz isso, né? Se a gente for olhar só com os nossos olhos, parece que não tem espiritualidade tomando conta da gente. Mas tem, né? Mas qual É, espírito que a gente deixa que permaneça ao nosso redor, no nosso convívio, no nosso dia a dia, de acordo com a nossa casa mental, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o nosso comportamento? Porque na pergunta do Livro dos Espíritos que se os espíritos interferem na nossa vida, isso já foi falado várias vezes na Casa Espírita, muito mais do que a gente imagina. Então, tem uma espiritualidade superior que dirige o nosso planeta. Quem está no comando é o Cristo. Quando ele fala não mais, é não mais mesmo. Alguma coisa acontece, poder muda de lugar, nações acabam, não é assim? Vidas terminam, vidas começam. Então, existe um poder superior que nos dirige. Agora, as coisas mais baixas, assim, mais rasas do ponto de vista mental e espiritual, às vezes quem está dirigindo são esses espíritos inferiores com a nossa permissão, né? E a nossa permissão é dada na medida que o nosso interesse é raso, é baixo, é grosseiro, na medida que o nosso interesse fica focado em picuinha. Então, em todas essas coisas, a gente não pode, então, negar, de acordo com esse primeiro parágrafo, que a espiritualidade que existe, como que é, ó? Pretende encontrar inteira negação da espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Então, tudo que acontece no planeta tem interferência espiritual. E qual espírito vai predominar depende da nossa, da maioria, né, do nosso campo mental. Vamos ler o próximo aqui? Sim, vamos continuar. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre.
Você quer comentar esse parágrafo? Não, assim, tá bem, ele tá preparando para trazer a notícia pra gente. Vamos ver o que é que ele vai colocar. É, porque fica parecendo que profecias e milagres aconteceram nos tempos bíblicos e que a gente está desprovido desse contato espiritual, né? E Uhum, sim. comentam entusiasmados. Quer dizer alguma coisa, Emerson? Não, não, pode continuar. Então, eu vou ler esses dois parágrafos juntos. Acreditam que Tá. a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre, e comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Então, quer dizer, a gente comenta às vezes como se tudo aquilo que aconteceu no tempo de Jesus, ou depois depois da ressurreição, nos Atos dos Apóstolos, né? Nos dias de Pentecostes, tudo aquilo que aconteceu com os apóstolos fica parecendo que ficou num passado distante, que a gente não tem essas portas abertas mais hoje, né? Sim. E se já era A naquela Severo, época, onde foi escrito, eu não lembro, deve ter sido mais ou menos em 1900 por volta de 50, a Fonte Viva, né? Eu não sei se, o Vinho de esse Luz. aqui é o Vinho de Luz, eu acho que é. Deixa eu ver se tem aqui a primeira edição. Ah, eu vou ver se eu acho aqui, você pode falar enquanto eu vejo se eu acho. Uhum. E se naquela época já existia essa descrença, hoje em dia é mais acentuado. Porque tem muita gente que vive só pro mundo mesmo, sem acreditar, né, Foi escrito em nessa 1952. 52. Uhum. Pois é, assim, naquela época já estava colocando essa descrença das pessoas, né? E já se passaram 70 anos. Então, assim, realmente a gente consegue perceber muitas pessoas que vivem e se esqueceram dessa parte espiritual, vivem para viver a vida. Sabe o que que é interessante? Porque em 1952 ele colocou isso e o Chico estava no auge da psicografia. E os contemporâneos do Chico nessa época não viram quem era o Chico. E nós já conseguimos ter uma visão mais ampla de toda a vida do Chico e sabemos que ele é muito mais do que ele aparentava. E quanto mais o Chico fica para trás no tempo, e os livros forem estudados, mais o ser humano vai perceber o quanto o Chico foi especial. E quer dizer que tudo aquilo que aconteceu na época de Jesus acontecia com a permanência do Chico na Terra. Aí vem a pergunta: era só o Chico? Quantas outras pessoas estão trabalhando na obra do Cristo hoje em dia e nós não estamos enxergando? Né? Porque o Emmanuel escreveu isso numa época que o Chico estava assim, produzindo obras incríveis e a mediunidade dele a toda, né? Embora ele nunca tenha tido muita saúde, era a época que ele mais produziu, assim, que ele estava relativamente jovem, né? E as pessoas não enxergaram o milagre dos tempos apostólicos ali acontecendo na vida do Chico. E hoje nós estamos vendo isso acontecendo ao nosso redor, né? Talvez não, a gente fica relembrando, que bom que era o tempo do Chico, daí quando o Chico estava vivo. Daqui a pouco a gente vai falar a mesma coisa do Divaldo, né? Que bom naquele tempo que o Divaldo estava aqui entre nós, né? Sim, Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. E se a gente então não está vendo dádivas, não é porque elas não ocorrem, é porque a capacidade de receber está entorpecida. Ora,
Nenhum de nós tem o entorpecimento da capacidade de receber dádivas que vem de fora para dentro. Quem vê dessa possibilidade é internamente, né? Então, se nós não estamos recebendo essas dádivas, tudo isso que aconteceu nos tempos apostólicos, tudo isso que aconteceu na vida do Chico, se a gente não está enxergando isso, não está vendo isso, tem algo errado conosco e não com a espiritualidade, E né? muitas vezes também, nessa expectativa de acontecer algo é, surpreendente, especial, como se fosse um Maravilhoso, milagre né? mesmo, né? Maravilhoso. É, Justamente. Porque quando a gente começa. Porque geralmente quando as pessoas chegam na casa espírita, elas chegam muitas vezes por algumas dificuldades que estão vivenciando. E, é, e aí chega na casa espírita, é bem recebido, é acolhido, muitas vezes consegue realmente ter uma bênção, né, das coisas começarem a se encaminhar. E aí, se a pessoa continua a estudar, ela vai perceber que ali, além do acolhimento, além dessa graça recebida, tem muito mais. Só que esse muito mais não é coisa milagrosa. E não foge daquilo que Jesus trouxe. É conduta, é mudança. é. E você colocou no caso, sim, de quando a gente busca a casa espírita a primeira vez, às vezes a gente está precisando de algo em busca de um auxílio, né? De um tratamento espiritual e tudo. Mas às vezes eu acho que quando a gente chega, a gente encontra mais essas questões do que quando a gente está há mais tempo na casa espírita, que a gente se acostuma com as dádivas que a gente recebe e nem percebe. Então, às vezes, Uhum. nós estamos na casa espírita há muito tempo e no dia a dia a gente não percebe as dádivas que estão chegando para cada um, e talvez esse seja o momento da gente buscar dentro de nós, assim, cada um que está na casa espírita, não importa quanto tempo, né? Quem está há 1 ano, há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, olhar para trás agora e perguntar para si mesmo: o quanto eu recebi de conhecimento, de entendimento, ou de auxílio, ou de passe, e também o quanto eu dei de mim em benefício do conjunto, em benefício da casa espírita, dessa casa que nós trabalhamos, Caminho, Verdade e Vida, e em benefício da causa espírita, porque casa espírita acaba, mas a causa não, Uhum. não é? A gente não quer Sim. que nada acabe, mas a gente sabe que nesse mundo material tudo acaba. E esses apóstolos, essas igrejas maravilhosas que eles fundaram no passado, todas acabaram. Outras coisas começaram. Agora, o cristianismo não acabou. Não. Então, existe algo maior ainda do que a nossa casa, que é a causa espírita, né? A Uhum. casa Sim. espírita também é maior do que nós, né? E nós podemos então aferir nesse assunto aqui que a gente está, fazer colocar na balança, né? Nossa, tudo que a casa já me deu e o que que eu dei de mim, né? É um bom momento para pensar isso. Ele fala aqui assim: onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, quer dizer, naquela época, nesse início desse cristianismo, as pessoas eram crucificadas, eram comidas por leões, eram mortas de formas horríveis, eram espancadas.
Hoje, o máximo que vai acontecer é uma pessoa não simpatizar com a gente. Ou não dar um like no Instagram, Uhum. né? Então, assim, é bem mais fácil ser espírita hoje, né? Do que cristão nessa É, época. eu entendi aqui, Neuza, foi que ele está falando assim, aonde que estava aquela coragem, mas aquela fé, né, que revestiu os corações humildes lá na hora que ia enfrentar os leões. Porque naquela época, nesse começo de cristianismo aqui, era terrível, né? Colocava Era? qualquer um lá dentro lá e soltava os leões e deixava comer. E muitas vezes essas pessoas elas estavam revestidas de uma fé tão grande que elas simplesmente se ajoelhavam e deixavam o leão vir e devorar, sem ficar correndo com medo e se escondendo. E hoje, por muito menos, a gente não tem essa coragem. Por Sim. questões muito menores. Nós não temos essa coragem, porque se as pessoas tinham coragem, os cristãos tinham coragem de ir para o circo e se entregar nesse circo romano aí, que eram comidos vivos e morriam em preces, em orações, precisava de uma baita coragem, que eu, talvez, na minha vida hoje, eu não teria. Agora, coisas muito menores tiram a nossa coragem, né? Sim, Muito menor, até, infinitamente menores. até hoje a gente não pode, não está podendo se aglomerar, mas muitas vezes, quando pode, evita estar com pessoas por picuinha, né? Às Exatamente. vezes, né? Mas vamos continuar. Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, quer dizer, eles já estavam feridos, faziam afirmações imortais e tinham essa fé. E ele está perguntando isso para nós hoje, né? Cadê essa fé, né? Porque se a Uhum. gente quer que se manifeste tudo que se manifestava no passado, a gente precisaria de ter essa força, né? E talvez algumas coisas não se manifestem justamente porque a gente não tem essa força, não tem essa coragem, a gente não aguenta ouvir um não, porque se as coisas não forem do É, jeito que a gente quer, a gente fica chateado. quando eu fiz a colocação da chegada na casa espírita, mas eu quis trazer, foi a questão assim, de que Jesus veio e trouxe como que nós devemos ser. E aí nós estamos esperando mais. Está esperando que as coisas sejam tiradas com a mão. Mas é porque a gente precisa perceber que nós temos que dar os nossos passos. Que Claro, nós temos que seguir Jesus. Que ele já trouxe as é, informações. é um esforço que é íntimo, né? É pessoal e intransferível esse Uhum. esforço, né? Isso aí Sim. ninguém vai fazer pra gente e é o principal motivo da gente seguir alguma religião, né? Muito embora todas as obras externas a nós sejam importantes, o objetivo de seguir qualquer caminho religioso é exatamente esse esforço interno, de seguir o Cristo, de seguir esses ensinamentos, essa verdade que está exposta para nós. E isso requer uma coragem, que a gente precisa de abandonar algumas coisas, precisa de modificar algumas coisas para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, né? Uhum. Onde os Continua. sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, porque nessas igrejas cristãs do início, ouvia-se voz celestial, né? Sim. Curava-se leprosos, curavam-se os cegos, e isso não acontece hoje. Por que será que não acontece? Será que é porque a gente está Uhum. dormindo? Estou falando dormindo num sentido assim,
O que a gente não está enxergando, não é? Uhum. O que para a gente estar acordado, a gente tem que estar com os olhos abertos, ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. É disso que eu estou falando. Uhum. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Então, tudo isso que aconteceu no passado continua sendo Acontecendo. distribuído gratuitamente para nós, né? A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Invariável, quer dizer, toda essa força que emana de Deus, ela é constante, imutável, não tem uma época privilegiada, assim, que em determinada época tem manifestações espirituais, em outra época não tem, isso não existe, Uhum. né? Sim. Então, o que está acontecendo, né? Que essas... Ont- Ontem o estudo foi sobre fenômenos espirituais, né? O que está acontecendo que esses fenômenos não estão tão visíveis para nós mais? é, Ontem, na hora que eu estava trabalhando, aconteceu um acidente ali perto da drogaria da URI, sabe? E aí, Sei, na hora que aconteceu o acidente, foram algumas motos que bateram, avançou o sinal. Na hora eu pensei, sabe? É, agradeci, porque tem muitos anos que eu não me envolvo em nenhum acidente. É óbvio que a gente não sabe da necessidade, isso pode acontecer a qualquer momento, mas essa graça do dia a dia que a gente recebe e muitas vezes não percebe, né? Então hoje, quando eu fui é, orar na hora do almoço, eu agradeci e pedi que, se for possível, que eu não machuque ninguém pela minha falta de atenção e estar sempre guiado pelos amigos espirituais. Essa é a providência divina. é, Durante essa semana também, eu estava preocupado com as coisas do trabalho, e aí a gente esquece, muitas vezes, das questões espirituais e esquece que o que é para ser, será. Às vezes a gente está perseverando em algo que, na nossa infelicidade, é. E é perseverando na interessante nossa... porque a gente já viu muito isso, que não se deve esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Sim, Mas a gente persevera nisso, né? A gente persevera persevera. em hábitos, a gente persevera em situações e quer que o resultado seja diferente, não é? E a gente está Uhum, sempre repetindo os mesmos padrões. Uma coisa interessante a gente observar, quando as coisas começam a repetir na nossa vida, por que que aquilo está repetindo, 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 né? Enquanto a gente não abrir o olho e olhar para aquilo de frente e tomar uma decisão, aquilo continua repetindo, porque alguma coisa em nós não mudou. Não é possível que uma uhum. situação repete como uma loteria. Repete porque a gente sempre cria condições para que aquilo repita, né? E normalmente são coisas bem desfavoráveis para nós, né? Sim, Então diz aqui, a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente dos cristãos, desses primeiros cristãos que foram falados aqui. sim. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Bom, esse parágrafo aqui tem muita coisa, né? Tem, com Você quer certeza. começar? Você quer que eu comece? Eu vou só comentar o seguinte: raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos. Aí ele está falando aqui, não é perseveram no catolicismo, perseveram no espiritismo, perseveram em outra religião.
Ele está falando na comunhão com o Evangelho, que é nessa vivência do bem, no espírito de fraternidade, isso aqui independe de qualquer religião, porque quando a gente cita o nome de uma religião, a gente está meio que deixando um pouquinho do egoísmo aflorar, porque É, a gente está fechando, né, naquele grupinho. Então tá colocando aqui nos serviços da fé viva. Tá falando de vivência do bem. Ele não está falando exatamente. de um grupo religioso, não. Ele está falando de todo mundo. De todo mundo, porque a doutrina dos apóstolos ainda não era nem chamada cristianismo. Esse nome veio Não. muito depois, Sim, né? introduzido por Lucas depois. É, a maioria. Agora vem a questão do em que a gente persevera. Sim. Nós, Uhum. atualmente, no que nós perseveramos. Que está falando aqui? A maioria prefere os chamados pontos de vista. Ponto de vista, segundo Andrei Moreira, é a vista de um ponto, né? Você Sim. olha só sempre naquela direção, você não vê o que está de lado, o que está por trás, o que está do outro lado. É só aquele ponto de vista. E toda vez que a gente persevera num ponto de vista e que exclui os outros, que pode ser um ponto de vista religioso, pode ser um ponto de vista político, pode ser o ponto de vista da minha opinião, que eu acho que tem que ser assim. Então, toda vez que a gente persevera nesse ponto de vista, a gente já está comungando com o personalismo destruidor. Uhum. Porque a gente precisa de dar espaço para o que pensa diferente, não é? Sim. Uhum. E esse espaço não é tolerar, não. É buscar compreender por que que a pessoa pensa diferente. E se mesmo assim a gente não concordar, dá o direito da pessoa de pensar diferente, Sim, não é? com certeza. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Todas as vezes que a gente fica fechado no nosso ponto de vista, a gente pensa sem iluminação. E é lógico que a gente fortalece a raiz do egoísmo, é porque o ponto de vista parte de mim. Eu vou pensar apenas com egoísmo. E eu vou estar perseverando no meu egoísmo, no meu orgulho, na minha vaidade, no meu ponto de vista. E quando isso acontece, eu não abro espaço para essa doutrina dos apóstolos, né? É. Esse ponto de vista, eu não sei se ele tem a ver com olhar de um lugar. Porque quando você olha de um lugar, você não consegue contemplar tudo. Aí O você tem uma Andrei, visão ele dá parcial. o Andrei dá um exemplo de ponto de vista, assim, eu já vi na palestra dele, eu vou mostrar aqui. O que que você Sim, está vendo? um livro com a cor Você- verde. e com o Manuel Filomeno de Miranda aqui, Isso, escrito sim, reuniões sim, mediúnicas. Está ao contrário, mas está escrito reuniões mediúnicas, né? Eu não estou vendo isso. nada disso, porque Sim, eu estou vendo a parte de trás aqui, ó. Estou vendo um texto escrito vários parágrafos. Então, se sim. eu apresento isso aqui para você e você fala que está vendo isso, e eu falo que estou vendo o que está aqui atrás, são pontos de vista diferentes, mas os dois estão Uhum, certos. Então, eu preciso de mostrar esse lado para você e mostrar o lado que você estava vendo para mim. E a uhum. partir do seu ponto de vista e do meu ponto de vista, a gente pode criar uma terceira alternativa, que é ler junto o livro e aprender junto. Sim, Não é sim, isso? perfeito. Ele diz aqui que a bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Quer dizer, todos nós somos Qual? perseverantes em algo. Agora, para onde que a gente está indo? Para cima ou para baixo? Sim, Porque essa direção aqui não é para cá e nem para cá, porque a direção
rumo aos ensinamentos dos apóstolos, é para cima. Se eu não estou indo em direção a esse ponto, eu talvez esteja descendo e me afastando dele, não é? Sim. Por inúmeras vezes, Neuza, a gente consegue, a gente percebe os nossos irmãos falando de uma crescente ou de uma massiva obsessão por partes dos nossos inimigos, e a pessoa fica ali remoendo que tudo que está dando de errado são os espíritos. Se a luz pisca, foi um espírito que está na casa. Então, assim, dá uma atenção enorme para essas questões. Só que esquece que da mesma forma que existe os nossos inimigos, existem também os benfeitores, os nossos amigos espirituais. Por que não está percebendo os amigos espirituais? É a direção, né? Que a gente está sendo perseverante. Se a gente fica sempre Sim, com raiva, sempre magoado, sempre nervoso, sempre com pensamento negativo, é uma direção, é, não é? É uma sim, direção do nosso psiquismo. E é uma escolha também. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente escolhe se vai perseverar nessa atitude ou não. E se a gente sim. persevera, é porque a gente escolhe. Diz aqui, vou ler essa frase de novo. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Volta lá para o início, quando você fez o comentário do como é os Sim, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? sim, Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Bom, esse parágrafo aqui, ele é forte, né? sim, Porque nós estamos num momento histórico, porque até há bem pouco tempo atrás, a informação era para poucos. Hoje todo mundo tem um acesso à informação absurdo por dia, e tudo que quiser está à disposição. Só que tem informação demais e todo mundo acredita em tudo que vê. A coisa sim, mais fácil que tem é adulterar um texto e colocar uma legenda lá, um autor que não é o daquele texto, todo mundo acredita. Eu já vi textos que as pessoas colocam texto e colocam embaixo Emmanuel ou colocam embaixo André Luiz. Eu leio e sei que nunca poderia ter sido o Emmanuel. Eu já li muitos livros do Emmanuel. Nunca poderia ter sido o Emmanuel que escreveu aquele livro. Não é o estilo de linguagem dele. E a pessoa põe. E às vezes a pessoa lê, está escrito Emmanuel embaixo, a pessoa acredita. Texto escrito André Luiz, que nunca poderia ter sido André Luiz, que não é o estilo dele de forma nenhuma. Qualquer um põe o nome que quiser, do autor que quiser, a foto que quiser, a pesquisa que quiser, onde quiser na internet hoje em dia. Não existe filtro, a internet não tem filtro para isso, né? Então, há uma tendência nossa de afoitamente se ligar a algumas ideias. Não é porque elas são verdadeiras, é porque elas se afinam com o nosso modo de pensar. E tudo aquilo que se afina com o meu modo de pensar, eu tomo como verdadeiro, porque eu gosto, eu acredito, eu aceito. E todas essas coisas estão num processo de volubilidade, quer dizer, da mudança, da impermanência, que é própria da nossa natureza, da natureza humana. humano. O que é imutável é o Cristo. Então, esses dias, ontem eu li um texto que um parente meu me mandou, com informações muito pertinentes e no meio umas informações equivocadas. Entende? Um parágrafo tinha uma informação muito pertinente, no meio uma informação esquisita. Depois uma informação muito boa, no meio uma informação esquisita. Aquilo, eu li aqui e falei, gente, como que faz com uma informação dessa? E me perturbou um pouquinho, daí a pouco pensei assim, como que faz? Faz nada. Eu não vou, não sou eu
que vou resolver essas questões. Cada um é responsável por aquilo que publica, né? Uhum. E fiquei pensando no sermão profético e nas bem-aventuranças, quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, e, e é o único momento que ele fala da terra, né? Que os mansos herdarão a terra. Então, assim, por mais que a gente brigue, por mais que a gente entre em discussão, por mais que a gente entre em polêmica com essas coisas todas que estão impermanentes, o próprio Cristo disse que os mansos herdarão a terra. Quer dizer, é o momento da gente pacificar um pouco mais o mundo interno e buscar naquilo que o Cristo trouxe a força que nos sustenta. E não nas informações que estão vindo de tudo quanto é lado, de tudo quanto é direção. É uma. Porque senão a gente vai perseverar nessa volubilidade dos homens, que é o que está falando aqui, né? A mente Sim. fica agitada e a gente vai para aqui, vai para ali, e no fim das contas a gente não vai para lugar nenhum, né? Uhum. E ficar sem direção nesse momento caótico é muito triste. O bom é É. ter uma direção e a direção é o Cristo. Você quer Sim. completar alguma coisa, Emerson? Não, acho que ficou perfeito, né, Lúcia? Tá? O texto foi bacana e eu tenho percebido muito essas questões da mente, sabe? O direcionamento da mente, que Uhum. às vezes a pessoa pode estar num trono, mas a mente dela está muito longe dali. Pode ter tudo de É, material, tudo de perfeito, mas está infeliz porque a mente tá caótica, né? coloca está É caótica. um exercício que eu tenho feito muito, porque é claro que se o psiquismo da maioria tá caótico, o nosso fica. Toda hora a gente recebe uma forma, Tamo junto. pensamento, uma influenciação mental e a nossa mente vagueia. Então, uma Sim, coisa que eu tenho feito muito como exercício, a mente vai, né? De uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. A hora que eu vejo que eu tô com pensamentos muito esquisitos, eu paro. Opa, como que esse pensamento veio? Eu vou voltando os pensamentos, tentando ver qual pensamento que deu origem a qual, que deu origem a qual, que chegou naquele, para não deixar a mente ir voando. E então, observar os próprios pensamentos é uma forma de se conhecer, né? E toda vez que os pensamentos estão muito caóticos, é hora de parar e observar o que que deu origem àquele pensamento para a gente quebrar isso, né? E, sim, se aí, possível, escutar uma música ou alguma coisa que vai entrar em outra sintonia. sim. E aí vem a grande importância da oração, porque geralmente A grande quando a importância. gente ora, esse tipo de fluxo de pensamento ele é mais direcionado. E é uma coisa Quando impressionante, a gente. porque pode falar. Não, porque quando a gente ora, a gente cria uma direção para a mente, né? E é a direção para cima, né? Sim, muitas vezes a gente está com raiva de alguém e você começa a orar, começa a conversar com Deus, aí você fala assim, ixi, mas eu estou errado, né? Hum, muda, muda muito. Esse nosso laço com a espiritualidade é muito importante. Quebra esse ciclo. E eu tenho uma coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim, mas a minha cabeça às vezes toca música o tempo todo. Eu acordo Ah, na hora que coisa eu, de que eu músico, chego, né, Emerson? a hora que eu começo, já começa a tocar música. E assim, eu vejo que é um pouco da ansiedade também. Mas, de certa forma, tocar música é melhor do que ficar pensando em coisa ruim. Isso. É, eu vou ler o título de novo.
em que perseveras, é o item 39 do livrinho de luz, versículo, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós vamos encerrar com uma oração, lembrando, na hora que você fez a oração, algumas pessoas a gente pediu hoje para fazer oração na intenção de uma criança, que vai ser um bebezinho, que vai ser operado amanhã. E vamos reforçar essa intenção agora, porque é um bebezinho muito pequenininho que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Então, que todo mundo possa mentalizar quem eu mandei a mensagem, que tem o nome do bebê, posso mentalizar, tá? E você pode fazer oração de encerramento de novo, Emerson? Posso. Deus Pai, espiritualidade amiga, nossos amigos protetores, peço, Senhor, que Sua vontade seja sempre feita em nossas vidas, porque o Senhor sabe o que é necessário para o nosso aprendizado, o Senhor sabe o que é necessário para que esse nosso momento aqui na Terra traga para o nosso espírito o melhor. Nós pedimos pelos nossos irmãos que têm passado por dificuldades com essa pandemia e mesmo com esses momentos de cirurgia, de reparação do corpo físico. Eu peço, Pai, que o Senhor encaminhe os seus benfeitores para atuar na forma possível, para que tudo acabe da forma como que o Senhor deseja, porque nós sabemos que a sua vontade persevera, mas que principalmente que exista aceitação em nós para percorrer por todos esses dias e todo esse caminho com força, com fé e resignação. Gratidão, Pai, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe, que abençoe a todos nós, né? E que todas as águas possam ter sido fluidificadas, que cada um possa beber do remédio espiritual. Todos que estiveram conosco, recebam o meu abraço. Muito obrigada, Emerson. Um abraço fraterno para você também. Obrigada. Bom te ver, sempre. Por nada. Bom te ver. Tchau. Obrigada. Tchau.